Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma aula da nossa EBD. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos o Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Muito obrigado por mais esta manhã, Senhor. Aqui na Tua presença, na Tua casa, para estudarmos a Tua palavra, para crescermos mais no conhecimento e na graça do Senhor. Que Tu possas me usar, Pai. Quero ser apenas um instrumento, Pai, nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor. Dá-me discernimento, Pai, intrepidez, sabedoria. Ó Senhor, e abre o entendimento dos meus irmãos, da Tua igreja, para receberem o Teu ensino e também guardá-los no coração, para podermos praticar aquilo que Tu nos ensina, que é vida, que é espírito para todos nós. Muito obrigado em nome de Jesus. Traze também aqueles que estão vindo, Senhor, guardados e protegidos por Ti, livra-os de todo mal. Amém. Amém, amados? Vamos lá, então, a nossa lição de hoje é a número 11. Lição número 11, que tem como tema geral, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição número 11 vai abordar o tema cultivando a convicção cristã. Amém? Qual é o significado, então, de cultivar? Cultivar, nesse contexto, significa procurar manter, conservar, formar, desenvolver pelo estudo, pelo exercício, isto é, cultivar a vocação, o espírito, desenvolver-se, aperfeiçoar-se. Isto tudo ligado à nossa fé, ligado ao cristianismo que nós professamos. Amém? Convicção. Significado de convicção. É o efeito de convencer. É certeza adquirida por demonstração ou por evidência. É a crença fundada ou fundamentada em provas. Persuasão íntima. Reconhecimento da própria culpa, princípios, ideais, crenças. Então, esse é o significado de convicção que nós obtemos no dicionário. Aleluia! Tudo bem? Tudo entendido? Vamos então para a nossa revista e vamos para o texto áureo. O que nos diz o texto áureo? 1 Tessalonicenses 2:3, diz assim: porque a nossa exortação, ou pois a nossa exortação, não procede de engano, nem de impureza ou imundícia, nem se baseia em dolo ou em fraudulência, em outras traduções. Aleluia. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Aleluia. Então, o cristão tem que ter convicção da sua fé. E a fé traz convicção. Para que nós confiemos em tudo que Deus nos diz, em tudo que Deus nos ensina, em tudo que Deus nos exorta. Nós temos que ter essa plena convicção do nosso chamado, do nosso ministério, da nossa vida comum, como igreja. Amém, amados? Comentário 1. É certo que as adversidades estarão sempre presentes durante a nossa caminhada cristã. Amém? Sempre iremos enfrentar adversidades. A vida do cristão, como a vida também do homem lá fora, sempre haverá adversidades.
Jesus mesmo nos disse, né, que nós passaríamos por aflições, por adversidades. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse em João 16, 33, capítulo 16, versículo 33. Vamos passar no quadro, porque são muitos versículos, senão não daria tempo da gente concluir a aula no tempo normal. Então, João 16, 33 diz assim: no mundo passais por aflições, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, não desanime. Enfrente as adversidades, enfrente todas as aflições, porque Deus sempre estará conosco. Ele promete nunca nos abandonar. Eu venci o mundo, amém, amados? Isto é, temos e teremos lutas, mas também temos e teremos vitórias enquanto estivermos unidos a Cristo, amém? O segredo da vitória é estarmos em Cristo. Então, se confiarmos e aprendermos a dependermos dele, ele é quem estará à frente e pelejará por nós. Não seja desanimado. Se a luta é grande, a vitória será proporcional. Será maior ainda. Tem choro, mas também tem consolo. Salmo 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui uma palavra introdutória. Falar de convicção em tempos de relativismo, isto é, de que tudo é relativo e não existe verdade absoluta, cada um vive a sua própria verdade, é um convite para andar na contramão de uma cultura intelectual, pela qual tudo é relativo e na qual ninguém pode ter certeza de nada. A dúvida é praticamente um dogma em muitos desses setores da sociedade. Por isso, nessa lição, temos a oportunidade de refletir a respeito da convicção cristã. Por quê? Porque somente a fé cristã pode trazer uma convicção profunda a um coração que esteja permeado de incertezas, para que ela também possa asseverar, como o apóstolo Paulo assevera em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, parte B. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Você sabe também em quem você tem crido? Amém? Então, convicção, de acordo com o dicionário Roais, vou dar um novo significado, é a crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. É também convencimento, certeza. Objetivos desta lição. Primeiro, estimular a convicção espiritual nos cristãos, a partir da confiança em Deus. Segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. Então, o cristão tem que procurar sempre estar aos pés do Senhor e obedecer a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, para que a sua vida glorifique a Deus sempre. Amém? Em terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino de Deus. A motivação para esta lição. Nesta lição, veremos que todo crente em Jesus precisa cultivar uma convicção espiritual, moral e social, a fim de ser capaz de dar um verdadeiro testemunho neste mundo mergulhado em trevas. Esta lição nos convida a refletir sobre a necessidade de cada crente, de eu e você, manter firme a sua convicção cristã, não se deixando abalar em defesa dos interesses do reino de Deus aqui na terra.
Portanto, como cristãos, é mister que busquemos ter uma convicção espiritual resultante do poder do Espírito Santo, uma convicção moral como do temor que temos a Deus e uma convicção social que deve ser demonstrada pela abnegação de servir. Hoje não podemos mais viver em função do eu, enxergando apenas o nosso umbigo, o nosso ventre. Temos de viver em função do nós, do corpo de Cristo, do qual cada um de nós faz parte, porque somos membros interligados um ao outro. Amém? Então, a Igreja de Cristo, aleluia, um momento. Caiu aqui um documento, eu nem percebi. Então, a Igreja de Cristo não se baseia em eu, se baseia em nós. Amém, amado? Temos de viver sempre pensando no nós, no corpo, porque somos parte do corpo de Cristo. E um corpo é membro interligado a outro membro, membro cooperando com outro membro. Assim deve ser a nossa vida. Amém? Quando vimos e entramos por aquela porta, amém? Devemos nos relacionar como verdadeiros irmãos, vivendo em amor, e mesmo fora daqui, nos lembrando dos irmãos, orando pelos irmãos, intercedendo pelos irmãos, porque a vida cristã é isso. Cristo, acima de tudo, Cristo, o nosso alvo, mas os irmãos logo a seguir, porque fazemos parte do corpo do Senhor. Aleluia. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? Glória a Deus. Eu vou ler aqui na revistinha, para os irmãos acompanharem melhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. Diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis como muito queridos. 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos, a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Versículo 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos para a nossa introdução, então. Vamos começar a lê-la. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar
uma profunda convicção cristã. Aleluia. 1 Timóteo, depois nós lemos. Vamos então comentar aqui esse trechinho. Então nós temos vivido, amados, em nossos dias, uma completa inversão de valores e um relativismo, o qual estaremos tratando no desenvolvimento da lição. E é importante estarmos preparados para os desafios dessa geração. O sábio Salomão disse, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Por que ele disse isso? Porque cada geração tem os seus próprios desafios. E a igreja presente nesta geração precisa, então, estar preparada para enfrentar os desafios de agora. E daí a importância e a relevância do nosso tema, em termos de convicção, principalmente em relação às áreas às quais estaremos desenvolvendo o nosso estudo. Amém, queridos? Glória a Deus. Continuando na lição, na nossa revista. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir firme, confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Aleluia. Comentando então não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, desanimar, parar, mas sim prosseguir, confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição estudaremos os aspectos então espiritual, moral e social que formam essa convicção cristã. O objetivo então é despertar em cada um de nós, cristãos, o desejo de ser um embaixador de Cristo nesse mundo de trevas. Duas colocações aqui. A questão de estarmos preparados, prontos, nos leva à primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia! Então, temos que buscar a todo tempo a santificação e estarmos prontos a darmos o nosso testemunho, a responder a razão da esperança que é em nós. E qual é essa esperança, amados? É nessa caminhada conseguirmos atingir o alvo, como Paulo, em uma de suas cartas, nos falou, que ele prosseguia para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, de um dia nos encontrarmos com Cristo, recebermos a coroa da glória, a coroa eterna, amém? Porque estamos no caminho, ainda não atingimos esse alvo, mas esse alvo sempre deve estar diante de nós, sempre diante de nós, e isso nos faz não esmorecer. Essa convicção que a palavra de Deus, as promessas de Deus nos trazem, é então que faz com que nos movamos, não fiquemos parados, mas sempre procurar dar continuidade à nossa caminhada no crescimento do conhecimento, no conhecimento da fé que o Senhor nos deu. Amém? É um dom de Deus, é um presente de Deus essa fé que nós recebemos e nós temos que guardá-la, mantê-la e a cada dia nos apropriarmos mais das palavras de Deus para crescer, ok? Nos tornarmos crentes maduros e não ficarmos como criancinhas, ok? Duas palavras para o crente maduro e o crente neném, criança, existem no Evangelho. Palavras gregas que significam huios é o crente maduro, que atinge a maturidade. E teknon é o crente criancinha, que
não sei, talvez, totalmente desanimado, que não consegue se desenvolver, crescer, sempre espera dos outros. Ele não busca o alimento por conta própria. Ele quer receber a papinha, um mingauzinho na boquinha, dado pelos outros. Amém? Então nós temos que procurar ser crentes, crescer na fé a cada dia, de fé em fé. Amém, amado? Vamos então para o tópico 1, convicção espiritual. O item 1, poder do Espírito. Mas antes vamos para um comentário também. Vai nos mostrar a importância de nos enchermos, de valorizarmos a presença e o poder do Espírito Santo. Porque, para sermos testemunhas, precisamos desse revestimento de poder. Bem porque não são as nossas palavras, a nossa inteligência que vão operar no coração daqueles que recebem a mensagem, mas sim o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos para a revistinha, continuando aí. Então, por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa à Macedônia e ajuda-nos. Comentando. Aqui já tem um aprendizado. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes é que são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? É aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Ele é quem nos orienta em todos os aspectos da nossa vida cristã. Por isso, o sábio Salomão nos disse em Provérbios que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento, isto é, não nos apoiarmos nele. Então, amados, por orientação divina, devemos investir na comunhão, porque na comunhão vem a orientação. Falta de orientação é falta de comunhão. Amém, amados? Vamos lá para nossa revistinha? Não, vamos para outro comentário, aqui a seguir. Então, esta parceria com o Espírito Santo, nós podemos ver também em Atos, capítulo 15, versículo 28, quando diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além das coisas essenciais. Tem que haver uma parceria entre nós, a igreja e o Espírito Santo. Não está escrito, não pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, e sim ao Espírito Santo e a nós, porque ele tem a liderança. É dele a liderança nas nossas vidas. Ele tem a primazia. Foi quem orientou Paulo aqui, já que ele tinha o desejo de ir para outro lugar, mas foi impedido porque Deus, que conhece mais à frente, já tinha um propósito específico para o próximo passo da caminhada do apóstolo Paulo. Assim deve ser também comigo e com você. Amém, amado? Não devemos nos precipitar e decidirmos por nós mesmos o que queremos fazer. Antes devemos apresentar a Deus e buscar saber se é o que Ele quer que façamos. Isto é, andar no Espírito, permitir que Ele nos guie, nos conduza e direcione segundo a sua vontade e não fazermos a nossa. Amém, queridos? Rogério, eu poderia passar aqui esse versículo aqui? É. Atos 16, 9. Amém. Sim. Nós comentamos já a respeito dele, mas eu não cheguei a colocar aqui no computador, então vamos ler lá. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava se dirigindo para uma outra região, mas o Espírito Santo veio e
lhe deu uma outra direção. Paulo teve que abortar aquilo que ele estava pensando em fazer e atender à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. Amém, amados? Prosseguindo então na lição, na nossa revistinha, a partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa bem claro que o evangelho não foi pregado como mero discurso racional. 1 Tessalonicenses 1:5 está aí, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Comentando então aqui, não é por força, nem é por violência, revela a Bíblia, pois quando o Espírito reveste a vida de alguém, ele fornece poder, fornece ousadia, fornece intrepidez. Por isso que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, mas de intrepidez, que é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo em nós e através de nós. Por causa da preocupação dos coríntios com a sabedoria humana, eles eram gregos e buscavam a sabedoria, buscavam o conhecimento humano, Paulo deixa claro sua posição quanto à relação entre a sabedoria humana e a pregação do Evangelho. Cita a si mesmo como um exemplo de alguém que confiou no Espírito Santo e não na eloquência ou sabedoria humana, para que, então, a sua mensagem fosse efetiva. De acordo com o que disse no fim do capítulo 1, o apóstolo Paulo se gloria no Senhor. 1 Tessalonicenses, versículo 1, de 6 a 10, diz assim, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Cristo, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Longe de depender de seus próprios recursos ou da sua capacidade de persuasão, Paulo contava com o Espírito Santo. Sua mensagem não era transmitida por palavras persuasivas de sabedoria humana, antes sim por uma demonstração, palavra apodeixis, do grego, demonstração do Espírito e de poder. Amém? Assim também devemos operar, devemos pregar, devemos ensinar, não com as nossas próprias palavras de sabedoria humana, mas sempre no poder do Espírito Santo, através do que Deus diz na sua palavra, não acrescentando nem tirando, mas permanecendo firmes naquilo que Deus diz. Amém, amados? Aleluia. Vamos para a revistinha, continuar então. Assim podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano. E seu resultado se torna ineficaz na transformação de vidas. Amém, queridos? Estaríamos falando, conversando, pregando, simplesmente com palavras do mundo, e aí o Espírito Santo não tem aquilo que ele precisa para poder efetuar transformação nas vidas das pessoas. Somente a palavra de Deus, o poder de Deus é efetivo. Aleluia. Glória a Deus.
Sim, amado. Sim, porque aqui está falando mais a respeito de quem prega, de quem leva a mensagem. Se ele não tiver fé verdadeira, convicção espiritual, aí o Espírito Santo não pode trabalhar na sua vida. Ele vai falar como... Exatamente, vai falar como acontece no mundo. Você conversando coisas, né, comuns. Mas, quando a pessoa está cheia do poder de Deus, né, tem aquela convicção da sua fé no que Deus diz. E por isso nós pregamos. Sempre que nós pregamos ou falamos de Deus para uma pessoa, é porque nós temos que ter convicção. Senão, não irá dar resultado algum, obter resultado algum. Amém? Ok? Exato. Uhum. É como uma pessoa lá do mundo, muitos têm Bíblia. Eles pegam a Bíblia, podem ler a Bíblia. Mas, se não tiver o Espírito Santo, é apenas um livro histórico. Né? Um livro que tem palavras, mas ele não vai ser tocado pelo poder de Deus, a não ser que haja aí um milagre de Deus. Né? De repente, aquela pessoa, Deus aqui, naquele momento que ela está lendo a palavra, Deus traz um entendimento, né? Que ela nunca pensou ter, e fale com ela. Aí pode ocorrer uma salvação dessa maneira, não é impossível, amém? Continuando então, item 2, é a confiança. Vamos falar aqui sobre a confiança em Deus. Comentando então sobre a confiança em Deus. Aleluia, glória a Deus. Não, perdão, é ainda em relação ao item anterior, né? O item anterior, poder do Espírito. Concluindo este item, ao falarmos de convicção, preste atenção. Muitas pessoas já choraram, já se emocionaram assistindo a novelas. Não é verdade, mano? Quem não assistiu novela ou assiste um filme e também se emociona, né? Por quê? Porque estavam sentindo a presença de Deus? Provavelmente que não. Mas a razão é que tudo na novela, embora tudo seja mentira, parece que é verdade. Aquilo é muito bem ensaiado, procura-se a perfeição, de tal forma que quando o ator ou a atriz representam toda aquela mentira, para quem, entretanto, assiste, parece que é verdade, de tão real. Então as pessoas choram junto, ficam indignadas juntos, e é tudo mentira. Agora vamos trazer para nós. Quantas vezes nós estamos transmitindo a verdade, mas só que parece mentira? Por quê? Porque não há convicção. Então, se a pessoa que está transmitindo a palavra, se ela não está debaixo do poder do Espírito, na direção do Espírito Santo, não vai surtir efeito. Parece que é mentira, uma palavra qualquer. Por quê? Porque não há convicção. Não há convicção. Não há verdadeira fé. Olha a importância do nosso tema. Então, da próxima vez que Deus te der a oportunidade de você estar num púlpito, diante de uma classe, se entregue àquele momento de tal forma que quem estiver ouvindo, aleluia, a palavra que é de Deus, seja tocada em seus corações, de tal forma que acreditem que quem está pregando, quem está ensinando, tem convicção, tem fé no que está dizendo, porque vem de Deus. É poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Então, que o Espírito Santo esteja nos movendo. Não somente a mim, que preparei essa aula, mas que esteja falando ao coração de cada um sobre esse tema de hoje. De trazer fé ao coração de vocês, de trazer convicção de quem nós somos. Somos filhos de Deus. E por Deus somos enviados a pregar a palavra dele. Não somente pregar, mas principalmente viver a palavra dele. Testemunhar a palavra dele no poder do Espírito Santo. Amém, amados? Agora sim, vamos para o item 2. Confiança em Deus.
O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida, lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Aleluia. Então, Paulo passa aí, ele e Silas, por uma verdadeira tortura, verdadeiro sofrimento físico. Foram espancados por estar pregando a palavra de Deus. Comentando então, queridos, Deus é digno de toda confiança, porque a palavra de Deus diz que quando o negarmos, Ele nos negará. Ele nos negará. Mas se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O nosso Deus é fiel, é digno de confiança, e bem-aventurado é o homem ou a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando aqui o comentário. Queridos, este foi um dos segredos da igreja primitiva, o de não se deixar abater pelas situações adversas em meio às perseguições. E poderíamos destacar aqui alguns segredos daquela igreja para enfrentar as perseguições, sempre que elas se fizerem presentes. Conselho para nós, segredos para nossas vidas hoje. Foi para aquele tempo e continua sendo para nós. Em primeiro lugar, a utilização, dos dons espirituais, porque são ferramentas que Deus concede e utiliza para a edificação e o fortalecimento da sua igreja. Em segundo, a capacidade para enfrentar perseguições. A igreja primitiva passou por muitas perseguições, e o apóstolo Paulo foi grandemente perseguido, como acabamos de ler aqui. Amados, é o amor a Cristo e ao Evangelho que nos impele a isso. Em terceiro, a convicção de que Cristo está vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Cristo morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós. E próximo está o dia em que Ele nos receberá, em que iremos ao encontro dEle, porque Ele viveu, mas ressuscitou. E nós também ressuscitaremos, porque essa palavra é digna de aceitação. É uma promessa e Deus não falha, amém? Você pode dar um glória a Deus? Prosseguindo. Quarto, um evangelismo atuante e dinâmico. Então, quando tiramos o foco de nós mesmos e nos dispomos, então, a alcançar o perdido para Deus, amém? Em quinto, uma vida de oração. Não é preciso nem comentar. Em sexto, a santificação pessoal e coletiva. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus, amém? E em sétimo, a prioridade dada ao Espírito Santo. Devemos atender sempre à sua vontade e direção, esvaziando-nos de nós mesmos e obedecendo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Estes foram os 7 segredos da igreja primitiva. Pode ter havido outros, mas esses 7 existiram. E ela foi o que foi dado, e ela foi o que foi, e todos nós podemos aprender e buscar colocá-los em prática para a igreja da nossa geração. Amém? Vamos continuar a leitura. Glória a Deus. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Aleluia. Queridos, aqui no Brasil, aqui em nossa nação, nós ainda temos o privilégio
de pregar a palavra de Deus. Não somos impedidos de fazê-lo, mas, como a palavra de Deus diz, que nos últimos dias a igreja sofreria perseguições, pode ser que venha esse dia, pode ser que ocorra. E nós devemos estar preparados, devemos manter esta convicção, manter a nossa fé pura, a nossa fé genuína e obedecer a Cristo, não obedecer aos homens. Se eles disserem não pode, nós diremos para Deus, para o Espírito Santo, podemos, porque não estamos só, não vamos sozinhos. Deus irá à nossa frente, amém? Aleluia. Comentando então aqui, amados, o que Deus espera de nós é que jamais recuemos. Por 3 vezes a Bíblia nos ensina, nos revela que o justo viverá da fé. Em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, e podemos destacar também Hebreus capítulo 10, versículo 38, porque menciona a questão de recuar, e nos alerta aqui, vamos lá, diz assim, Hebreus 10, 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder ou recuar, nele não se compraz a minha alma. Ou em outra tradução, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Isto é, aquele que pôs a mão no arado não pode recuar, não pode mais olhar para trás. A caminhada, a carreira para a qual o Senhor nos chamou para iniciar, não pode parar no meio do caminho. Temos que avançar, combater o bom combate e guardar a fé, sejam quais forem as circunstâncias. Amém? Quando o agricultor começa a arar a terra, ele tem um objetivo, a de semear as suas sementes para depois de um tempo determinado colher os frutos do seu penoso trabalho. Assim é conosco também. O Senhor espera que semeemos a sua palavra, o seu evangelho no campo que é o mundo, mas não devemos parar por aí. Para essa semente germinar e crescer na terra dos corações, onde ela foi lançada, nós temos que regá-la constantemente com a água da palavra, garantir que ela receba o sol da justiça na justa medida, que ela receba o adubo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a fim de que ela se fortaleça, se desenvolva, cresça e se torne madura para, finalmente, produzir o fruto do Espírito Santo. Este é o trabalho do discipulado que compete também a cada um de nós realizar. Não somente semear, mas também discipular. Acompanhar aquela vida a qual nós pregamos o Evangelho, sempre que pudermos. Temos que pegar a nova plantinha, então, recém-germinada no mundo, o novo nascido de Deus, e trazê-la para dentro do canteiro da igreja, da estufa de Deus, onde ela irá ser irrigada com a água da palavra e receber o calor da comunhão e da presença do Espírito Santo. E também o afago das mãos do pastor e dos irmãos que irão cuidar e crescer junto com ela. Amém, amados? Então, temos que cuidar também, discipular aqueles para quem nós pregamos a palavra de Deus. Vamos continuar aqui na leitura, item número 3, fidelidade na pregação. Aleluia. Principalmente as pessoas que exercem liderança espiritual e estão envolvidas no magistério da palavra, exige-se delas fidelidade na pregação. Iniciando então na revistinha, o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Aleluia. Comentando aqui, então, sobre essa questão da mentira, e mais adiante nós vamos falar sobre esse assunto no tópico 2, esta nossa geração prefere, normalmente, uma doce mentira, mas despreza de maneira geral uma dura verdade. O evangelho tem que pregar a verdade, mesmo que ela seja dura, e não tentar escamotear, tentar fingir que é fácil, porque o evangelho
Não é fácil, é dureza, é sacrifício, envolve que nós nos abstenhamos de nós mesmos, nos esvaziamos de nós mesmos para que o poder de Deus possa se manifestar na nossa vida. Só que a mentira, ela escraviza, mas a verdade é que liberta. É muito conhecido o texto de João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A que verdade Jesus estava se referindo? Hein? Qual era a verdade a que Jesus estava se referindo? Essa igreja conhece a palavra, amém? Então, a que verdade? A Ele mesmo, porque Ele, Cristo, é a verdade. Assim, quando o homem conhece a Jesus, a sua palavra, que é a verdade, ele é liberto do pecado, porque só a palavra de Cristo tem o poder de libertar o homem, amém? Podemos fazer uma paráfrase em relação ao mundo, que jaz no maligno, dizendo então à sociedade: conhecereis a mentira, e a mentira vos encantará, vos enganará. Porque o mundo conhece a mentira e vive no engano, vive encantado pela mentira, vive encantado pelos prazeres mundanos. Mas nós conhecemos aquele que nos libertou, que nos resgatou do mundo e nos trouxe para o reino do seu amor. Amém? Fomos libertos para a glória de Deus. Aleluia. Amados, porque o pecado, como eu já li na lição anterior, é um luto disfarçado de festa. É por engano. Você está cheio de prazer, de adrenalina, na hora em que está pecando. Mas, ao mesmo tempo, está morrendo. Está indo para a sepultura. Aleluia. Aleluia. Continuando aqui na nossa lição. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto. Não como para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,4, parte B. Aleluia. Comentando a respeito. Em relação a isso, a essa questão, nós não temos de agradar as pessoas. O nosso compromisso é fidelidade para com Deus, que nos alistou para essa obra. Então, quem faz a obra de Deus, que é o meu caso, que é o caso de todos vocês, de uma maneira ou outra estão envolvidos nela. Não podemos nos importar nem com vivas, nem com vaias. O que significa vivas? Significa aplausos, como também eu já comentei na aula passada. Comentei também que bajulação é diferente de elogio. Qual a diferença? Bajulação oculta interesses. Já o elogio é algo sincero. O elogio deve fazer parte das relações humanas, inclusive conjugal, familiar e até ministerial. Elogie a sua esposa. Esposa, elogie o seu marido. Elogie seus filhos. Elogie sua sogra. Amém? Elogie sua sogra. Amém? Aleluia. Sempre que ela mereceu um elogio. Aleluia. Se não, pregue a palavra de Deus para ela. Aleluia. Glória a Deus. Elogie seus filhos. Como é importante que nós elogiemos os nossos filhos desde criancinhas. Tudo que ele fizer de legal, de bom, elogie. Na escola, elogie. Mesmo que ele tire uma nota ruim, elogie. Filho, aconteceu agora. Talvez você não tenha estudado o suficiente, mas estude que na próxima prova você vai se dar bem, porque você é muito inteligente. Elogie seu filho. Agora é diferente de você, o pai chegar para o filho, aleluia. Caramba, que nota é essa, rapaz? Você é um burro. Não fale nunca isso, amor. Não diga nunca isso ao seu filho, que ele é um burro ou outra qualquer coisa. Elogie. Ele é um bem, é um presente que Deus lhe deu. Crie seu filho sempre elogiando. Tudo que ele fizer, elogie. Amém? Mas corrija, chame a atenção na hora certa. E diga por que está chamando a atenção, porque está corrigindo. Amém? Porque aí ele vai entender.
Aí ele vai mudar as suas atitudes. Demonstre sempre o seu amor por seu filho. Não deixe a raiva tomar conta. Você falar com seu filho no momento em que estiver com raiva. Não. Espere abrandar a sua ira e depois demonstre o seu amor pelo seu filho. Dê sempre um abraço no seu filho. Toda manhã, dê um bom dia ao seu filho. Dê um abraço gostoso e diga que o ama. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. O amor vence tudo. O amor vence tudo. Por isso nós estamos aqui. Porque o amor de Deus nos constrangeu. E nós não podemos, e nem continuamos não podendo resistir a esse amor. Amém, querido? Aleluia. Continuando aqui. Agora, se alguém nos elogia, não bajulação, mas elogio que é sincero, não há problema nenhum nisso. Mas se nós temos juízo, nós devemos transferir toda a glória a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória pertence a Ele, só a Ele. Amém? Então, quando alguém nos elogia, devemos dizer glória a Deus por isso. E darmos graças a Deus, porque tudo vem dEle e é para Ele. Tudo vem dEle. O que nós recebemos é o que nós podemos dar. Nós nunca poderemos dar o que nós não recebemos de Deus. Amém? Então, a glória é toda dEle, sempre toda dEle. Aleluia. Aleluia. Quando alguém nos elogia, devemos dizer glória a Deus por isso e darmos graça a Ele, porque tudo vem dEle e é para Ele. Somos apenas instrumentos que Ele usa para a sua própria glória. Por quê? Para não deixar os vivas entrar no nosso coração. É preciso vigiar muito para não permitirmos que venhamos a inchar como um balão de festa. Por quê? Porque Deus, através do sábio Salomão, nos revela em Jeremias, capítulo 17, 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amém? Nosso coração é corrupto, amados. Se deixa enganar. Aliás, é enganoso e se deixa enganar também, né? Em cada eleição, nós votamos em um político, crendo que ele irá fazer aquilo que ele apresentou diante de nós como proposta. Mas o que nós vemos? Todos corruptos. Não todos, há alguns que não, mas a grande maioria se deixa corromper. Quebra o seu voto feito a nós e, por uns trocadinhos, votam a favor daquilo que não seria bem para o povo, mas se torna bem para eles, para o bolsinho deles, amém? O coração do homem é muito corrupto e nós devemos vigiar, nós mesmos, mesmo sendo cristãos, convicção da nossa fé para derrubar esse coração corrupto, amém? Por isso Paulo nos exorta, nos ensina, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Com relação às vaias, às críticas, a melhor maneira de se lidar com elas é pautar a vida por esse simples, porém tão precioso conselho. Nós não somos perfeitos e alguém pode estar vendo algo que nós não vimos. É preciso ter humildade para nos aperfeiçoarmos, para nos corrigirmos. E isso nós devemos fazer sempre. Sempre buscar a excelência. Agora, há pessoas que criticam por criticar. Nesse caso, nós devemos cuidar da nossa vida com Deus, entregar a Ele a nossa defesa. O tempo mostrará, e Deus certamente se posicionará a nosso favor. E se Deus é por nós, amados, quem será contra nós? Continuando a leitura, vamos lá. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus, que são muitos hoje em dia, e já eram muitos também naquele tempo, e anunciar Cristo com sinceridade. Aleluia. Comentando aqui esse finalzinho desse item. Sobre a fidelidade na pregação,
queremos registrar 7 conselhos a todos os que pregam e a todos os que ensinam a palavra de Deus. Devemos pregar, aleluia, e ensinar a palavra de Deus para a glória de Deus, com fidelidade, com seriedade, com profundidade, com humildade. Devemos pregar e ensinar exclusivamente a palavra de Deus, e ensinar e pregar a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. Amém? Resumo do tópico 1. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, a pregação é incapaz de transformar vidas. Aleluia! Tópico 2, convicção moral. Item 1, retidão nas ações. A conversão, ela opera a transformação moral na vida do crente salvo. Aleluia! Comentando então, é muito conhecido o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 5, 17, que está aí na revistinha. Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Tudo se fez novo. Amados, não é uma melhoradinha, uma recalchutagem. É uma nova criação. É uma nova maneira de pensar, de falar, de decidir, de se comportar, de se vestir. É tudo novo. É uma transformação interior que vai tendo seu reflexo no exterior. Essa transformação deve se refletir no exterior. Essa transformação que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Se ela não refletir no exterior, é porque não houve um novo nascimento. E as coisas antigas permanecem na vida daquela pessoa. Então, vai tendo o reflexo no exterior, no nosso dia a dia. Um processo progressivo de santificação. Hoje, mais santo do que ontem. Amanhã, mais santo do que hoje. O cristão vai passando a ter a mente de Cristo. Aleluia. Com relação ao se vestir, irmãs queridas, principalmente as jovens, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que nele habita. Por isso ele é sagrado. Por favor, vigiem, andem no temor do Senhor. Não exponham o seu corpo aos olhos dos seus irmãos, levando-os à tentação, à luxúria, a desejos impuros, ao exibir e mostrar o que não é para ser mostrado. Tenham cuidado, irmãs. Tenham cuidado. Vestes santas. Deus nos deu vestes santas. E nós devemos preservar isso, as irmãs e os homens também. Olha a retidão, irmãs. O seu corpo, em primeiro lugar, pertence ao Senhor. Ele pagou um alto preço. Em segundo lugar, ele pertence ou pertencerá àquele que é ou será o seu marido. E os rapazes, os homens adultos, por que também usaram uma calça ou uma bermuda tão arrochada? Vigiem, vigiem. Amém, amados? Temos de vigiar. Temos de vigiar. Vamos continuar a nossa leitura, a nossa revistinha. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade. Então, comentando, nós não devemos construir relacionamentos na base da mentira. Falar a verdade tem um preço, mas falar a mentira tem um preço maior, a médio e a longo prazo. Nosso Deus é criador, mas o diabo é imitador. A única coisa que é criação dele está em João, capítulo 8, 44, parte C, que diz: ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o Senhor Jesus, contrapondo, nos revela em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Então, Jesus é a verdade, mas o diabo é a mentira. Ele sempre está pronto, ou toda ação do inimigo é baseada na mentira, no engano. Está sempre tentando desvirtuar o homem, desvirtuar o cristão do seu caminho, tentando destruí-lo através da mentira. Aleluia, aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Continuando aqui o comentário. Quando Jesus orou a sua oração sacerdotal, em João 17, capítulo 17, versículo 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus? Glória a Deus. A palavra de Deus é verdade, Jesus é verdade. Satanás é a mentira, é o enganador, é o mentiroso. Ele profere a mentira sempre, sempre. Assim ele enganou a Eva no paraíso. Ele é homicida. Por quê? Desde o início, desde lá da criação. O primeiro homicídio, o primeiro assassinato foi cometido por um filho de Satanás, Caim, que matou a seu irmão Abel. Vamos para a revistinha, continuando aqui. Então, continuando aqui, a deixar a mentira e falar a verdade. Deixar o furto e ser honesto. Aleluia, comentando. Alguém disse assim: eu sou muito honesto. A grande questão é, você já teve oportunidade de ser desonesto e manteve a honestidade? Porque as circunstâncias fazem trazer para fora aquilo que nós somos na essência. E às vezes nós nos surpreendemos conosco mesmos nas diversas circunstâncias. Olha aí o coração corrupto. É por isso que algumas vezes Deus não muda as circunstâncias, porque está usando as circunstâncias para nos provar, ver o nosso coração, a fim de nos mudar. Amém? Será que você é honesto mesmo? Aí Deus nos põe à prova, né? Passa por todos nós já devemos ter passado por isso, a grande maioria, né? Você fazendo alguma compra em algum estabelecimento e receber um troco a mais. O que você faz? Você sempre devolveu o troco a mais? Às vezes você está caminhando na rua e uma pessoa à frente mexe no bolso e de repente cai uma cédula no chão. Você viu que é daquela pessoa. Você diz, oh, que benção, hoje eu estou sendo abençoado. Você pega aquela nota e põe no bolso, ou você pega e entrega a pessoa. Ei, oh, querido, você deixou cair isso aqui. Amém? Então, as circunstâncias que nos provam se somos honestos verdadeiramente ou não, ou permitimos que o nosso coração corrupto aflore. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar aqui na leitura. Não pronunciar palavras torpes. Aleluia. E dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aleluia. Comentando aqui esses trechos. Aleluia. Ou seja, nós não devemos, o crente verdadeiro, o crente maduro, usar um linguajar indecente, indecoroso. Palavrões, por exemplo, devem ficar distantes do linguajar de um cristão nascido de novo. Ou seja, não usar o linguajar, ou seja, também bajulação, como já nos referimos anteriormente, a diferença entre bajulação e elogio, sendo que o elogio deve estar presente nas diversas relações humanas. Ele não pregava um evangelho para agradar a um ou a outro, nem para satisfazer os anseios, os desejos carnais das pessoas. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 2,5 diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Então, ele não usava intuitos de avareza, intuitos gananciosos.
Paulo procurava ser fiel a Deus em tudo que ele fazia. Aleluia. Continuando na leitura, então, aqui ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca o poder e a influência por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Amém? O crente que anda em retidão, ele não mente. Ele não mente. Ele permanece fiel na verdade, mesmo que seja prejuízo para ele. Se fizermos alguma coisa, algum compromisso, em que de repente nós nos tenhamos enganado e viermos a ter um prejuízo, mas se você já deu a sua palavra, se você já entrou naquele negócio, fique no prejuízo, mas não permita que haja uma desavença com aquela outra pessoa por causa disso. Mantenha o seu testemunho cristão. Amém? Porque Deus vai te abençoar. Deus vai trazer mais adiante alguma coisa que você vai glorificar o nome de Deus. Amém? Por ter sofrido a consequência de um ato às vezes impensado, mas você manteve o seu testemunho. Você não foi aquela pessoa, não brigou com aquela pessoa, não houve ali uma desavença, mas você ali testemunhou que é um homem ou uma mulher de Deus. Aleluia. Comentário aqui. Então é importante fazer a coisa certa também com a motivação certa. Há pessoas que fazem a coisa certa, mas com a motivação errada. E o que a palavra de Deus deixa claro em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, é que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A motivação certa para tudo que fizermos é fazer tudo para a glória de Deus, não nos deixando levar pela vaidade, pelo desejo de sermos reconhecidos, nem pela autoexaltação. Porque nós não temos, como já falei, para dar nada de nós mesmos. Tudo que nós temos, recebemos de Deus. Então não deve haver essa autoexaltação, essa autoestima, esse, como dizer, não deixa de ser egoísmo também. Tudo seja para a glória de Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, em tudo dai glória. Em nome de Jesus. Então, continuando, não com interesse de posição. A motivação para fazermos a obra de Deus, para fazermos algo, ou para ajudarmos um irmão, ou outra qualquer coisa, não é por interesse de posição, nem pelo interesse de aplausos. No Sermão do Monte, por 3 vezes, Jesus disse, já receberam o seu galardão. Isto ele disse para quem fez, para aparecer, para se gloriar a si mesmo. Mas quem fez em secreto, o Pai que vê o que está em secreto é fiel e saberá então dar a recompensa. Amém, amados? Não é o que o Pai ouve. Quando você vai para o seu quarto e ali em secreto começa a buscar a Deus, a falar com Deus, não é o que o Pai ouve que é importante. Qual é a motivação? Deus vê o que está em secreto no seu coração. Amém? Isto é, o que está no coração, no interior, ao qual só Ele tem acesso. Através das palavras, você pode enganar uma outra pessoa. Não engana a Deus também. Mas antes que você fale que tente enganar a Deus, Deus já viu o seu coração. Deus já sondou o seu coração. Porque a oferta de Abel foi aceita e de Caim não foi aceita? Porque Deus viu o coração, a motivação de Abel, e viu o coração de Caim, a motivação de Caim.
que não era aceitável a Deus. Seria uma oferta que não era perfeita, e Deus não recebeu a oferta, porque Deus vê o que está no nosso coração primeiro. Por isso que Davi foi o homem que foi, porque Deus via, conhecia o coração de Davi. Amém? E não conheceu o coração de Saul. O coração de Saul não era um coração voltado, quebrantado para Deus. Aleluia, por isso Saul caiu, perdeu o seu reino. Isto é muito importante, e podemos incluir aqui, dentro deste ponto que estamos abordando, uma frase que nós deveríamos escrever no papel e nas tábuas do nosso coração, para nos lembrar sempre dela. Aleluia. O secreto que só Deus vê gera a recompensa que só Deus dá. Amém? Então, o secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Amém? Você não vai fazer na obra de Deus algo em prol do seu irmão esperando recompensa. Para Deus isso não valerá nada. É uma oferta impura, porque Deus está vendo a motivação. Por que você está cooperando, ajudando o teu irmão? Se é por amor, se é por companheirismo, amém. Deus é quem recompensará, amém? Porque só Deus pode ver o que vai no coração do homem. Glória a Deus. Vamos continuar a nossa leitura, onde que nós paramos aqui. 2, né? Romanos 16, Romanos 16, 18 diz assim: porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Amém? Então o homem pode enganar o outro homem, mas a Deus não. Deus sempre conhece a nossa motivação. Não se deixa enganar nunca. Tópico 2, convicção. Jesus. Item 2, do tópico 2, reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Comentando, então, de que se trata aqui? De uma reputação integral. Alguém que é íntegro, isto é, alguém que dá atenção ao caráter, obviamente, ao bom caráter. Assim, temos que orar a Deus e dizer: Pai, eu quero vivenciar o que está registrado em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, que é a formação do caráter de Cristo na minha vida, que é o fruto do Espírito. Diz lá: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra esta coisa não há lei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta geração considera muito mais o carisma e despreza o caráter. É importante chamar a atenção porque nós, pentecostais, acreditamos na operação dos dons espirituais, também nos dias de hoje. Devemos continuar acreditando porque a promessa foi feita em Atos a nós, a nossos filhos e a tantos quantos Deus chamar. Isto é, diz respeito a eu e a você. Vale para os dias de hoje, mas não podemos desprezar o mais importante, que é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Continuando, comentando, Mateus 7, 21, 22, no seu contexto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amados, nós temos que atentar muito, porque não somos o que dizemos, mas somos o que fazemos. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome?
E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Amados, profecia é dom. Operação de maravilhas é dom. Mas o Senhor respondeu: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses não têm vida com o Pai, não têm intimidade com o Pai, não têm relacionamento com o Pai. Como o Pai vai reconhecê-los? As virgens prudentes entraram porque tinham azeite, e assim as suas lâmpadas estavam acesas. Amém? Então, as virgens prudentes, ao se dirigirem, quando o noivo chegou, conduzindo as suas lâmpadas, as lâmpadas estavam acesas. Iluminavam o seu rosto. Então, o noivo reconheceu elas. Porque, amém? A glória de Deus brilhava no rosto delas. Mas as outras, não. Acabou o azeite, a lâmpada apagou, ficou trevas, ficou tudo escuro. Deus disse: não, não te conheço, não te conheço, você não entra, você não vai entrar, amém? Aleluia. Então, as loucas então não tinham mais azeite, suas lâmpadas se apagaram, e no escuro, nas trevas que se fizeram diante dos seus rostos, o noivo não pôde reconhecê-las, aleluia. Continuando na leitura, aleluia, glória a Deus. Me perdi aqui, amados. Perdão. Sim, sim. Segundo, né? Ah, sim, perdão. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele em todo o lugar, demonstrando a coerência e a integridade do seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens e nem honra, em parte alguma. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Item 3, vida irrepreensível. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Efésios 5, 27 vai dizer assim: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isto é, uma vida para a qual as pessoas olham e não encontram nada digno de repreensão. Isto é, uma conduta que não pode ser censurada. Aleluia. Continuando então, nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas da sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denotam um padrão de comportamento para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Aleluia. Comentando aqui, veja bem, para com Deus na vertical, para com os homens e consigo mesmo na horizontal. Duas questões nós podemos ver aqui. As duas primeiras perguntas feitas em Gênesis realmente falam a respeito desses dois principais relacionamentos. Em Gênesis 3, versículo 9, Deus pergunta a Adão: onde estás? Não, o que você fez? Por quê? Isto é, foi rompido o relacionamento na vertical. Amém, amados? Deus está preocupado conosco, com a pessoa, não com o que nós fazemos. Em primeiro lugar, está preocupado conosco. Adão, onde estás? Porque você se afastou de mim. Amém, amado?
Então, quando nós pecamos, é como ressoasse no nosso ouvido a pergunta de Deus: Gilson, onde tu estás? Estás se afastando de mim? Estás se escondendo agora de mim porque pecou? Amém? Então, Deus está preocupado conosco, com a pessoa, não com o que nós fazemos. Porque nenhum pai abandona um filho, expulsa um filho da sua presença porque ele fez algo de errado. O pai ama o filho e está pronto sempre a perdoá-lo. Amém? Deus é um pai que nos ama acima de tudo. Está sempre pronto a nos perdoar. Aleluia. Então foi rompido o relacionamento na vertical. Adão saiu da presença de Deus, se distanciou de Deus, se afastou de Deus. E em Gênesis 4, 9, Deus pergunta a Caim: onde está Abel, teu irmão? Por quê? Foi rompido o relacionamento na horizontal. Caim odiou e matou seu irmão. Fez questão de separar-se dele para sempre. Então, amados, a vida nossa gira em torno de relacionamentos. Jesus, quando foi perguntado qual o maior mandamento, em Mateus 22, de 36 a 40, disse assim: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, isto é, na vertical. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Relacionamento horizontal. Na sequência, Jesus disse: nisso se resume toda a lei e os profetas. Nisso o quê? Nos relacionamentos. Tanto na vertical para com Deus, como na horizontal para com os homens e para consigo mesmo. Amém? E assim é conosco, com a igreja. Primeiro, relacionamento com Deus, e segundo, relacionamento entre nós, entre os irmãos. Aleluia. Então, se a vida gira em torno de relacionamentos, e isto é uma verdade, o relacionamento mais importante que existe é para com Deus, porque este afetará positivamente todos os demais relacionamentos. Quem será marido e pai, o seu relacionamento dependerá grandemente do seu relacionamento para com Deus. Assim também com a esposa e com os filhos, com os obreiros e em todas as esferas da nossa vida. Amém, querido? Em relação à questão do exemplo, veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era gente como a gente, amados, pés de barro como eu e você. Mas ele tinha um entendimento que precisava ser um exemplo para os fiéis. E quando falamos em exemplo, lembramos também de Provérbios 22, versículo 6. Ensina, instrui a criança no caminho em que deve andar, não o caminho. Não dizer, vá por ali, meu filho, mas me siga. Faça o que eu faço, não somente o que eu digo. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós, pais, devemos o tempo todo fazer discípulos dentro de casa. Daí a importância do exemplo. Aleluia. Vamos terminar aqui a leitura aqui desse tópico. Ciente, então, da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz, para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Assim, o grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível da sua comunhão para com Deus. Resumo do tópico: o crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Tópico 3, vamos entrar no tópico 3 para terminarmos. Convicção social. Aleluia, aleluia. Queremos deixar registrado também o que Paulo aconselhou a seu filho na fé, Timóteo, para ele ter cuidado em 6 áreas principais, baseado em 1 Timóteo, capítulo 4, o qual inclui a vida moral, que tratamos no tópico anterior, o cristão e a vida espiritual, versículo 6,
o cristão e a vida moral, versículo 7, o cristão e a vida física, está no versículo 8, isso para não encurtar a caminhada e cuidar bem do templo do Espírito Santo, o cristão e a vida social, que vamos abordar agora, no último tópico, e o cristão e a vida eclesiástica também, versículo de 11 a 16. E depois de Deus, a coisa mais importante, que é a família, então o cristão e a vida familiar, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Começando aqui, bem-estar comum. Aleluia. O bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais. Comentando aqui, Deus nunca chama uma pessoa na Bíblia para que seja bênção só para ela, mas sim para que ela seja bênção na vida das pessoas. Deus nunca chama uma nação na Bíblia para que seja bênção só para ela, mas sim para que seja bênção para as demais nações. Olha o que ele disse em Gênesis 12, de 1 a 3, quando dá a chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. O nome. Sê tu uma bênção. Em relação à vida pessoal de Abraão, olhe nos olhos do teu irmão também e diga para ele, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, meus irmãos. Temos que ser bênçãos na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, nos deixarmos usar por Deus a todo momento. Continuando aqui, então, a leitura. Vou comentar mais um pouquinho aqui, amados. Então, Abraão diz aí, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. A família gerada de Abraão, de Isaque e de Jacó, que tem o nome trocado para Israel, a nação de Israel que tem a responsabilidade de ser bênção para as demais nações, assim também para com o povo chamado igreja. A bênção de Abraão chegou até nós, e hoje nós temos de ser bênção para com todas as pessoas e nações. Vamos então lá para a leitura na revista. Não por acaso a Bíblia, aleluia, fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da igreja é o de proclamar melhor o evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Comentando, veja aqui a saudação da terceira epístola de João, no versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isto é, João abençoa o seu amigo e irmão em Cristo com uma saudação que abrange a totalidade do ser humano, seu corpo físico e sua alma. Aleluia. Tiago, capítulo 2, de 15 a 17, diz assim, se um irmão ou uma irmã tiverem encarecido de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Aleluia. Aleluia. Comentando ainda, a igreja tem a grande comissão de Marcos 16:15 de pregar às criaturas para que as criaturas, dando uma resposta positiva, se tornem filhos. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas a grande comissão não é só ganhar almas, é também cuidar, discipular, como já mencionamos antes. Aleluia. Agora a igreja tem a responsabilidade de levar o pão do céu, mas também o pão da terra. Vemos isso em Mateus 25, de 35 a 45. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Senhor, quando te vimos com fome e com sede? Quando vocês fizeram destes pequeninos? Fizeram a mim. E quando deixaram de fazer a um destes pequeninos, deixaram de fazer a mim. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar na revistinha. Abacuque,
registra que os problemas sociais da sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Aleluia. Comentando então aqui, é o que vivemos também na nossa época. Olha o que diz Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Vamos para a nossa revista, então. Aleluia. Em diante. Assim, o mal social tem origem no pecado, como está lá em Abacuque. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe que se preocupa e protege os filhos. Também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso que se interessa pelos problemas dos filhos. Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte em detrimento da outra não retrata o evangelho de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, 7, diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual a ama que acaricia os próprios filhos. 1 Tessalonicenses 2, 11, a, b e versículo 12 diz assim: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Comentando aí o final desse item, ao pregar então e ensinar, não somente falar à mente das pessoas, mas falar à mente e ao coração, porque os 2 discípulos no caminho de Emaús disseram: porventura, quando ele nos falava, não ardia os nossos corações? Que ao estarmos falando aqui agora sobre este tema, o seu coração também possa arder com a gloriosa palavra de Deus. E a você, professor, professora, pregador, pregadora, que o coração daqueles que os ouvem possa arder, também quando estiverem ministrando. Mas, primeiramente, sempre deve arder no nosso próprio coração. Amém? Aleluia. Deve primeiro arder no coração daquele que está trazendo a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para o item 2, dedicação altruísta. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda, queridos, que pudesse, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Ainda sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se do seu ofício de fabricante de tendas, comentando: como nós já temos mencionado nas aulas anteriores, o amor deve ser o termômetro da genuína espiritualidade do cristão. Se nós quisermos saber o quanto espirituais nós somos, é na proporção do quanto nós amamos. Por isso, no grande capítulo do amor, que mostra as 3 virtudes cristãs, que está em 1 Coríntios 13, o versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Paulo tinha o direito, porque digno é o obreiro do seu salário. A Bíblia ensina isto. Paulo foi instrumento de ensinar isso, mas ele tomou uma decisão de abrir mão desse direito. Aleluia. Paulo abriu mão do seu direito e trabalhava com suas próprias mãos para não ser pesado às igrejas a quem ele pregava e ensinava o evangelho de Deus. Aleluia. Vamos continuar então a leitura. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 1
Tessalonicenses 2,9. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laborial extenuante. Aqui é importante ressaltar que a Bíblia não condena isso. Não condena a provisão financeira para os seus obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9,14. E que digno é o obreiro do seu salário. Está lá em 1 Timóteo 5,18. Aleluia. Comentando, então, deve-se evitar os extremos. Alguém, por um lado, querer se enriquecer à custa do Evangelho, mas, por outro lado, alguém que se dedica em tempo integral, ele não ter o sustento suficiente para levar uma vida digna junto à sua família e cumprir o seu propósito. Continuando aqui, então, na revista, assim ele explica que não usou desta justa prerrogativa porque conhecia. Ele conhecia a extrema pobreza da igreja do seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho e que tudo fez para ganhar o maior número de pessoas, maior número de possível de almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são, então, essenciais para o crescimento do reino de Deus e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã, como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Resumo do tópico 3. A convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja e deve ser um exemplo para nós também hoje, aqui no nosso tempo. Amém, amados? Paulo, assim, ele, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, parte B, ele diz: porque eu sei em quem tenho crido. Amém? Que esta seja a minha convicção e a sua também. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos para a conclusão, vamos ler aí rapidinho na revista. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou exemplo de intensa convicção da nossa eleição em Cristo. Destaca-se na sua convicção espiritual, resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Tudo Paulo fez em prol do servir, em prol da igreja que ele tanto amava, dos seus irmãos, que ele muito amava, e nisso ele se desgastou muito, mas ele foi fiel ao seu dever. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Concluímos então aqui. Havia alguns versículos para ler, mas são esses todos aqui da conclusão. Os irmãos procurem ler em casa. Vamos ficar de pé então, para terminarmos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, queridos. Eleve o seu pensamento, seu coração até o Senhor. Aleluia. Aquele que nos deu o seu único filho para morrer por nós e assim nos agraciar com tão maravilhosa e grandiosa salvação. Louvado seja Deus. Nunca poderemos, Senhor, te agradecer por tudo que tu tens feito por nós e ainda irás fazer. Glória a Deus por mais este dia de ensino e de aprendizado. Que o Senhor mais uma vez tenha falado e aquecido o nosso coração para a sua obra, a fim de pregarmos o seu evangelho com fidelidade no temor a Deus, cheios do seu Espírito e com palavras persuasivas de sabedoria humana, não, mas antes com demonstração do Espírito e de poder, sempre procurando nos examinar a nós mesmos para não sermos desaprovados,
mas procurando viver uma vida que honre a Deus, constrangidos e controlados pelo amor de Cristo. E assim, queridos, tentarmos alcançar uma vida irrepreensível e uma conduta de retidão em todas as nossas ações, sem contudo esquecermos o nosso dever social. Que o Senhor, através desta lição, deste tema, tenha mais uma vez nos conscientizado a respeito do bem-estar comum e nos trazido a plena convicção de que não podemos ficar alheios às necessidades dos nossos irmãos, mas sim, como igreja, procurarmos aliviar o sofrimento e promover o bem-estar social entre os irmãos. Senão, não estaremos retratando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Amém, querido? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, por se deixarem trazer pelo Senhor, a fim de se alimentarem do verdadeiro alimento, para a alma e espírito, o verdadeiro pão, o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. E o verdadeiro vinho, o sangue de Cristo, que nos enche de alegria e de paz. E também agradeço mais uma vez a oportunidade e a confiança do meu pastor. Agradeço ao Rogério aqui, participando, nos ajudando. Que o Senhor nos dê um final de domingo muitíssimo abençoado. Amém, amados?